Boa tarde. Como viram pelo texto da Ana, eu não estou aqui a fazer nada. Ela já disse muito sobre o livro, é claro que há mais a dizer, e é o que eu vou tentar fazer, estabelecendo aqui algumas pontes. Mas antes queria agradecer à Ana, claro, por ser esta amiga, parceira, poeta, cúmplice, por me ter convocado para mais a apresentação de um livro. É um prazer estar aqui contigo, Ana, obrigada. Num livro desta vez editado pela Fresca, a quem também agradeço por contarem comigo uma segunda vez, já estivemos juntos no Porto, e é também sempre bom voltar a ler devagar, que é um espaço especial nesta cidade, onde ainda se encontram muitos dos livros que nos outros lugares já não estão. Eu, no Porto, resolvi fazer uma conversa com a Ana, mas desta vez, como não temos a Francisca Camelo, escrevi também um texto, e o texto tem uma pequena epígrafe que diz: "E se as trevas sem astros derrubam sobre mim, para teus olhos as noites nada mais são do que luz." Isto é um pequeno excerto do Velho Testamento, traduzido ou mudado para português pelo Herberto Helder. Talvez seja inútil acrescentar palavras a este belíssimo texto que a Ana acaba de partilhar connosco. No entanto, como é recorrente a constatação de que a poesia é inútil, e estando nós a falar precisamente de poesia, vou arriscar. Com 3 advertências iniciais. A primeira prende-se com o facto de Ana ter partilhado comigo a gestação deste livro, o que significa que o conheço desde a fase embrionária. A segunda tem que ver com a posição que mais me interessa assumir diante de um livro, nomeadamente de um livro de poesia. Não a do especialista ou a da especialista que o lê com a certeza de ser capaz de o apreender inteiramente e de só nisso encontrar conforto e segurança, mas a do leitor ou leitora que sabe que essa compreensão absoluta é nociva para ambos, livro e leitor, pois esgota possibilidades, rasura inflexões, avanços, recuos, descobertas, mata em suma o prazer da leitura e a potencial eternidade do livro, já tão condicionada, como é sabido, pela existência e insistência de leitores. E a terceira liga-se ao que se seguirá a este texto, que será um par ou 2 pares de provocações, ou melhor, inquietações, que deixarei para a Ana desenvolver. Posto isto, acrescento outras 2 notas, que são tentativas de explicação mais clara destas advertências. Eu tentei reler este Guarda Noturno nas suas múltiplas versões, nas que me foram chegando, sempre como quem regressa à casa pela primeira vez e adota uma atitude de espanto perante os elementos. Por muito tempo que se habita um lugar, um espaço, uma casa, um poema, há que olhá-lo de uma forma inicial, há que reparar, pois nunca será possível guardarmos todos os pormenores, todos os detalhes. De uns esquecemos, outros nunca soubemos que ali estiveram, outros até achamos que nem sequer nos pertencem e nunca descobriremos como foram ali parar. No fundo, é como transformar em conselho um verso de T.S. Eliot que nos diz: "To arrive where we started and know the place for the first time." Segunda nota, e já sei que já pareço um advogado a falar, a linha A, a linha B, etc., mas já vou parar com estas enumerações. Eu sou aquele tipo de leitora de poesia que tem imensos vícios, sendo que o principal, que possui um lado lúdico e de treino de memória, que em tempo já foi um treino de alta intensidade, hoje infelizmente é mero treino funcional. E então o principal desses meus vícios é o de achar que uma das virtudes, talvez possa falar em utilidades, uma das virtudes da poesia, na abertura de sentidos que estimula, é estabelecer pontos convocando outras vozes, tantas delas ancestrais. Como defendeu Paul Celan, poemas são também oferendas àqueles que são atentos, oferendas que transportam um destino. Às vezes, acrescento, até o podem confirmar. Por isso é inevitável olhar para a expressão Guarda Noturno, que está aqui na capa do livro,
e onde ela está escrita, e isto aconteceu-me várias vezes, ler O Bebedor Noturno, que é um livro, um título de uma coletânea de poemas de tradições quase todas não ocidentais, algumas delas sagradas, e poemas esses que foram mudados para português por Herberto Helder, poeta que a Ana tanto leu e tanto estima. Há vários pontos de contacto, há vários casos de aproximação, curiosamente, entre este Guarda Noturno, escrito em 2022, por aí, e estes textos antigos que estão aqui no Bebedor Noturno. E são aproximações nomeadamente imagéticas e simbólicas. Então resolvi fazer aqui um teste, vou ler-vos um texto também do Velho Testamento, mudado para português por Herberto Helder, que diz assim: Foste tu, eu sei, quem ergueu a minha carne, quem lentamente me urdiu no ventre de minha mãe. Maravilho-me ao pensar no enigma criado. De há muito já decifravas labirintos da minha alma e vias erguer-se a máquina dos meus ossos obscuros. Minha vida estava inscrita no teu livro encoberto. Ainda antes do tempo, fixaras os meus dias. Mas os teus enigmas, quem os pode decifrar? Que se estendem pelo tempo como na terra as areias. Odeio os teus inimigos com um ódio absoluto. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Adivinhas a palavra que se tece ainda em mim. Tu que sabes do meu sono e da minha marcha incerta, dá-me o caminho secreto para a tua eternidade. No Guarda Noturno há inúmeras hipóteses de resposta a este texto antigo, sobretudo agora que sabemos mais da história e das suas figuras e que as lemos e que as podemos ler de outros ângulos. Vou ler 3 exemplos. O primeiro poema que vou ler é o poema que abre o livro, chama-se Este é o teu corpo. Ainda é com o pó que brincamos, a candeia está acesa, no grande fogo não se toca, as cabeças chocam, a recordação falha, conhecemos o eterno regresso. O amuleto é tempo, há uma demanda líquida em todos os seres, rito de passagem. Ao amanhecer, arrastas os pés e sacodes o tédio. Outra hipótese, mais curta, chama-se Dormente e tem apenas 3 versos. A tessitura do corpo sem se despedaçar na túnica da pele. Ou ainda, um terceiro poema que se chama Senhor. Uma cadeira vazia por ser mortífera, coroa de espinhos, faca doce, coração suspenso no fio. Pelos 4 cantos te escondes, riscas o corpo, abres a gaiola, torces o pescoço de pés fincados no silêncio. Desce pela garganta a ameaça do aroma das rosas, amarelo-limão como feitiço a morder lençóis. De novo, o corpo em casa. Permanentes as bocas sussurram de sonhos à véspera do grito. As histórias contadas às crianças, o fracasso dos jardins, flechas que desfiam a trama no escuro. Na dobra do novelo há criminosos. O acrobata denunciará o mistério. São lágrimas, leite de Deus que não bebeste. As preces, se voltarem depois nas vossas leituras do Guarda Noturno, se voltarem aqui com demora, são as mesmas, sendo que no Guarda Noturno se avisa, no poema Corpo de Cristo, a religião é a obra de um filho que desejou a morte do pai. Acima de tudo, o que importa com isto sublinhar tem que ver com o facto de, apesar de serem convocadas no Guarda Noturno criado pela Ana, algumas destas vozes ancestrais e originárias, o livro não se apresenta como um eco delas, nem como eco, nem como repetição, exceto se considerarmos com Deleuze que estamos diante de uma repetição libertadora e selecionante, ou se concordarmos com Eduardo Prado Coelho, quando sustentou que toda a repetição é simultaneamente reforço e alteração. E se em tempos ficou escrito, confia no teu Senhor porque salva aqueles que ama, hoje é tempo de escrever, confia no teu corpo porque salva aqueles que ama. Retorno ao corpo, eixo em torno do qual se desenrola Guarda Noturno e o texto que a Ana nos esteve a ler há pouco, por ser ele o corpo,
a instância à qual é dedicado este livro, composto por 6 partes, todas elas precedidas de epígrafes, quais mapas indicando direções que temos a liberdade de seguir ou não. Chamam-se essas 6 partes, em repetição, já falámos aqui de repetição, Orelha do Mar, O Pão dos Deuses, Marquise, Acasalamento, Marchas Populares. Todas elas, na minha opinião de leitora, mais do que tempos, assinalam lugares de inquietação e de tensão entre corpos. 6, estas 6 partes, 6 é um número conciliador, é o número do equilíbrio e da harmonia, aquilo que se pretende alcançar escrevendo, criando, sendo. E, no entanto, a dedicatória que precede estas 6 partes aparenta ter uma dimensão destrutiva dominada pela desarmonia, pela aniquilação. Disse, aparenta propositadamente, se não vejam, na dedicatória o que se lê é: a todos os corpos que tentamos matar. Todos os corpos, os dos outros sim, mas também os nossos. Ensina-nos Margarida Medeiros que a morte pode ser contemporânea da interrogação sobre o nascimento e o sentido da vida, criando a própria ideia de mistério como forma de repor uma certa ordem perdida. E é precisamente ancorado nesta ideia que Guarda Noturno nos propõe um caminho no qual se ultrapassa o vazio da morte física, a fragilidade da memória e a angústia do tempo linear. É, pois, uma morte regeneradora, um positivo dentro da negação, se quisermos retomar Nietzsche, de quem a Ana se tem tornado cada vez mais cúmplice. A mim, claro, lembra-me 2 versos do Manuel António Pina, em que ele diz: as minhas palavras voltam eternamente a essa morte como imóvel ao coração de um fruto. Por que motivo me lembrei destes versos de Pina? Porque, na verdade, os corpos da dedicatória de Guarda Noturno podem ser palavra. E já no primeiro livro da Ana, no Cordão, ela tematizava corpos que se deformam para se transformarem. Estes poemas são, no fundo, estes de Guarda Noturno, exercícios de reanimação do corpo, sendo que tanto a morte deles como a sua reanimação não passam de tentativas. A todos os corpos que tentamos matar, diz. A tentativa é infinita, nunca há garantias, e talvez a infinita tentativa de matar os corpos seja, afinal, a infinita tentativa de escrever, de criar. Estou quase a terminar, mas antes gostava de vos contar uma história que pode ficar como provocação ou interrogação para a Ana. Só para fazer a síntese disto, porque nós somos as duas muito organizadinhas. A primeira questão, depois eu gostava que a Ana falasse, tem que ver com o corpo poder ser ou não o corpo da palavra, que se rasura, se reescreve, que liberta e altera. A segunda tem que ver com a vitalidade da criação enquanto reanimação de uma tradição. E a terceira com a tal história que eu vou contar. Quando eu era miúda, havia um guarda noturno no meu bairro, um senhor que supostamente devia proteger-nos, que devia manter seguras as ruas onde vivíamos. No entanto, o guarda noturno da minha infância meteu-se com um gangue e ajudava os membros desse gangue a roubar as motos e os carros do bairro. Aliás, um desses carros foi o da minha mãe. Ou seja, aquele guarda noturno mantinha as ruas limpas de gente honesta para os ladrões agirem tranquilamente e sem a ameaça dos legítimos proprietários dos veículos. Quem nos devia proteger era, afinal, uma ameaça. Lembro-me de que, por exemplo, na poesia do Manuel António Pina, A Casa, e aqui neste livro, neste Guarda Noturno, há um capítulo dedicado à casa, tem um sentido protetor. A casa protege-nos das ameaças do mundo. Mas, no último livro do Pina, que se chama Como se desenha uma casa, e portanto é também sobre esse tema, a casa surge também com um sentido ameaçador, porque a casa, ao mesmo tempo que nos protege, ela separa-nos do mundo, cria uma barreira com o mundo. E como podemos conhecer aquilo de que nos separam? Ou seja, Ana, passo-te agora a palavra, há um lado ameaçador neste guarda noturno,